Olá! Hoje a gente vai simular um mapa com símbolos proporcionais em sobreposição ao mapa de gradação de cores, que ele dá um termômetro, na verdade, de alguma informação. Trouxe para exemplificar esse mapinha aqui, que ele traz a seguinte informação. A gente tem o município de Vitória, a massa d'água em azul, e a gente observa que em tonalidade de verde temos a renda dos bairros. Então a renda dos bairros, ela foi transferida para a tabela de atributos, e aqui os símbolos proporcionais da quantidade de imóveis não conectados à rede de esgoto. Essa informação vem da planilha da CESAM, da planilha atualizada, que está lá na transparência de dados da CESAM. Vocês vão ver que tem uma planilha informando aonde estão as unidades domiciliares e os imóveis que não estão conectados. Então, o que a gente fez? Foi quantificar isso por bairros e transferir para a tabela. Então, o que eu quero antes de começar, o que eu queria que vocês se atentassem, né? Esse é um fenômeno que é para ser analisado à luz de uma sobreposição que possui correlações. Então, eu estou correlacionando a renda como um atributo qualitativo. Então, a renda mais alta, digamos que a gente observa aqui que são os bairros mais infraestruturados. A renda mais baixa, por acaso eu usei tonalidade de verde, poderia usar outras cores, onde existe alguma incidência de imóveis não conectados à rede. Se a gente der um zoom nesse mapa aqui, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que tem manchas maiores em sobreposição a algumas chamadas poligonais. Essa aqui é a tal da poligonal 1 do Projeto Terra, né? Ou zonas especiais de interesse social, que são áreas precárias. Basicamente, tem muita ligação ausente por conta das áreas de topografia acidentada. Então, se a gente der um zoom, a gente vai ver que tem uma certa transparência aqui, ó, áreas de morro, aqui nem tanto, né? Áreas de morro, então tem uma conexão que tem uma correlação com a questão da infraestrutura. Tá? Então, esse é o objetivo, é fazer um mapa desse tipo, então a gente vai ver os procedimentos para prosseguir. Então, primeira coisa, projeto novo, o que eu carreguei para cá? Massa de água, que é um shape que consta na GeoBases, tá? Esse foi o primeiro passo. Próximo passo é carregar a planilha, que é a minha planilha, que eu vou disponibilizar para vocês, e vocês podem atualizar informações que se chama Bairros Covid mais Esgoto. Eu vou abrir, adicionar. Então, ele entrou aqui, né, com uma cor qualquer. Então, o que temos aqui? Vamos abrir a tabela de atributos, só para vocês conhecerem as informações deste shapefile. A gente tem, o que eu fiz? Eu atualizei e acrescentei outros campos ao mapa original disponível no GeoWeb da Prefeitura de Vitória. Então, temos a área do shapefile, que é um shape de polígonos, converti a área para hectare, acrescentei um campo de óbitos de Covid, habitantes por bairro, renda salarial mensal por bairros. Então, eu tenho de 1 a 3, ó, as rendas são acima de 10, 1 a 3, 3 a 5 e 5 a 10, tá? Acrescentei aqui, por exemplo, esgoto. O que significa? O bairro que tem a maior quantidade de casas não conectadas à rede de esgoto é o Romão. Depois é Santo Antônio, Santa Marta, Caratuíra, Bonfim, Anguetá, né? São bairros que estão nessa faixa de renda de menor poder aquisitivo, né? Então, isso não é o acaso, né? Isso é uma questão assim, muito debatida no âmbito urbanístico. Aqui eu tenho todas as outras informações referentes às comorbidades de Covid, tanto em valor absoluto quanto em percentual. Na verdade, eu fiz a taxa percentual da comorbidade em relação à população infectada por bairros. Depois a gente discute isso, essa não é o objetivo da aula de hoje, mas só para vocês conhecerem as informações. Então, vamos seguir. Vamos fazer uma configuração aqui de bairros. A primeira delas é a gente trabalhar com a renda. Então, vamos fazer uma categorização específica da coluna renda. Vamos classificar.
Vou eliminar esse aqui. Vou trabalhar com Random Color. Vamos escolher um gradiente aqui. A gente poderia trabalhar com tons de... Vamos inverter, né? De vermelhinho. Na verdade, esse aqui tem que passar para baixo. Deixa eu ver se eu consigo transferindo assim. Agora vamos lá de novo. Pronto, agora eu acertei. Então eu tenho o mais escuro é a renda mais baixa e depois ela vai, né, clareando. Então a gente interpreta também essa forma de correlação, tá? Então a gente tem esses dados aqui. O que pode ser interessante? A gente carregar eventualmente... Deixa eu fazer uma pequena edição nessa tabela de atributos. Eu acho que tem alguma coisa que está com renda... eu preciso fazer uma edição aqui. Deixa eu botar 0. Para ver o que ele vai, o que ele carrega. Vamos ver se ele vai informar. Vou só refazer aqui. Só para eu poder trabalhar com preenchimento branco. Oh, meu Deus. No parque industrial, que ele apareceu lá sem nada. Eu acho que é importante ele constar também na... Perceberam? Só para entrar aqui, depois a gente tira isso aqui da legenda. Esses dois bairros, na verdade, o aeroporto e as indústrias, elas estavam sem perímetro, né? Fica uma coisa um pouco estranha. A gente pode trabalhar também com essa configuração, né? Do mapa, na verdade, do satélite, que eu acho que ele dá uma incorporada aqui, dá para colocar uma transparência nele. Mas eu acho que isso mais para frente a gente faz a edição, tá? Fica também interessante. Então, o que a gente tem? Uma gradação de faixa de renda salarial, onde a gente percebe onde estão as rendas mais baixas e a renda mais alta, né? Acima de 10 temos só esse bairro aqui. O que a gente pode fazer é colocar um amarelinho para ele dar um destaque um pouco maior nesse bairro. Isso, para ele diferenciar do resto do branco. Próximo passo, eu vou duplicar esse shape. Então, eu vou duplicar camada. Por quê? Porque agora eu vou fazer uma outra edição, que é a sobreposição dos símbolos proporcionais. Tá? Então, eu vou lá agora, ó. Eu vou sem simbologia. Eu vou carregar agora esse atributo aqui, ó, que é diagramas. A gente vai trabalhar com diagramas. Então, eu seleciono gráfico de torta, tá? Vou lá em atributo. Qual a informação que eu quero que seja carregada para fazer os símbolos proporcionais? A gente quer o esgoto, que é essa aqui, ó. Então, eu vou pegar, sinalzinho de mais, esse aqui eu vou deletar, né? Tem que ter só um atributo aqui por enquanto. Então, vou trabalhar com esgoto, vou dar 2 cliques. E posso fazer uma edição, trabalhar com vermelho, mais escuro. Aqui em desenhar, vou trabalhar com uma breve opacidade de 80, cor da linha branca, 0,2. Eu quero um contorno que ele apareça. Vou aplicar. Em tamanho, o que a gente vai trabalhar? Um tamanho escalonado. O tamanho escalonado, ele vai me atribuir uma proporção à quantidade da correlação de cada linha. Então, o bairro que eu tenho 10 residências e o bairro que eu tenho 300, né, ele vai me dar uma relação de proporção. Então, o que eu preciso encontrar aqui? Neste atributo, eu vou carregar novamente esgoto, tá? Então, eu tô tamanho escalonado, o atributo é o esgoto e eu preciso aqui encontrar. Então, ele encontra o maior valor. O tamanho, eu vou fazer uma simulação colocando 10. Vamos ver o que acontece. Tá? Então, ele vai me trabalhar com uma escala de valores, vou aplicar. Então, ele vai aparecer aqui, ó. Então, o que a gente percebe? Que ele sobrepôs, né, com uma série de círculos, esse quantitativo. Isso aqui ficou muito escuro, não está dando para eu ver o contorno do bairro. Eu vou trabalhar um pouquinho aqui para dar uma mexida. Isso, já é suficiente. Claro, né, essa edição de cores é uma outra questão que depois a gente tem que ir
investigando melhor, né? Que cor fica mais interessante, o que é melhor trabalhar. Então acabei botando verdinho aqui, que eu acho que ele destacou melhor. Eu vou dar fazer mais uma pequena edição na transparência. Eu vou botar 70. Então o que ele traz? Ele traz pra gente uma correlação de proporção de onde estão os bairros que têm uma maior incidência, né? E aí eu consigo perceber, claro, se a gente trabalhar com zoom, né? Símbolozinho aqui, ó, de identificar feições, a gente identifica que bairro é esse, né? Então eu tenho aqui, ó, Romão, Bonfim, aqui bastante ocorrência, né? Santo Antônio, né? Então a gente consegue perceber essa diferenciação. Próximo passo é levar esse mapa para fazer uma legenda, né, para trabalhar outros atributos. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode trabalhar com as legendas dos diagramas aqui. Se a gente quiser legenda separada, ou a gente fala que é legenda colapsada, o que ele trabalha, né? Ele trabalha com a mesma cor, né? Eu posso levar a transparência, que é a tal da transparência que eu tinha selecionado lá em 70, né? Que ele vai trazer uma diferenciação. E aí ele vai me dar um símbolo com uma relação de proporção, né? Carregando isso lá para minha legenda na hora de organizar minha folha. O que a gente pode fazer ainda, caso seja desejável, atribuir alguns quantitativos para que eles apareçam também na legenda. Então, nesse caso, a gente trabalha com rótulo. Então, a gente pode rotular na forma de rótulo. Pode ver que rótulos ficariam visíveis, né? Vamos fazer um teste aqui. Temos que configurar o texto. Eu gosto de trabalhar com Arial, gente. Ele está carregando aqui, que o meu computador está um pouquinho lento. Negrito, deixar em 10. E aí tem a formatação do texto, né? Do fundo, do posicionamento. Vamos ver o que ele carrega para cá. Espera aí que eu não ativei o rótulo. Então, qual é a informação? A coluna de informação. Então, novamente, é o esgoto. Vamos ver o que ele carrega para cá. Então, ele dá algumas noções de alguns valores, né? Se a gente fizer uma configuração aqui, sombra, posição, forçar, deixa eu ver aqui, desvio de centroide não, texto ficará assim, formatação sem quebra, buffer não, fundo não, sombra não. Forçar no interior do polígono, vamos ver o que acontece. Renderização, mostrar todos os rótulos, acho que ele vai mostrar tudo. Ó, aí ele coloca tudo pra gente, né? Então a gente também consegue fazer um filtro e selecionar quais seriam a partir de que valores que a gente gostaria de demonstrar, né? Ou deixar assim mesmo. Então, depende de uma configuração. Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos criar uma folha de trabalho, né? Para a gente carregar aqui para exemplificar o mapa. Vamos adicionar um mapa ao compositor. Vou carregar primeiramente a olho, tá, gente? Depois vocês têm que fazer uma aulinha dessa parte aqui. Ó, né? Poderia ser uma possibilidade de trabalho. Opa, eu acabei mexendo aqui. Vamos lá. Ó, poderia ser uma forma de representar, tá vendo? E aí o próximo passo é enriquecer essa legenda, né? Então vou trabalhar com a legenda propriamente dita. E aí o que é importante? É trabalhar as faixas de renda e as legendas que a gente chamou de legenda colapsada, né? Eu consigo, nesse caso, em vez de fazer uma atualização automática,
Eu vou eliminar o zero daqui, porque ele não tem nenhum tipo de informação relevante. Vou eliminar massa d'água e satélite, eu vou eliminar isso aqui, né? O que que eu faço? Eu consigo editar o título, né? Esgoto. Móveis, esgoto. Vou botar aqui quantidade de imóveis. Não, vai ficar uma legenda grande, isso não é muito bom, mas só para vocês, né, verificarem. E aqui eu escolhi o atributo de renda mensal. Renda mensal média dos bairros, tá? Mesma coisa, depois eu configuro fonte, etc, né? Tem toda uma configuração. Vou deixar em duas colunas, né? Ainda tá um pouquinho grande, eu acho, esse texto. Teria que configurar as fontes aqui, ó. Fonte do item. Deixa eu botar 10. E fonte do subgrupo 11. Então talvez eu tenha que mexer um pouquinho aqui para ela absorver a minha legenda, né? Claro, aqui faz parte da configuração do compositor, né? Mas é basicamente isso. Então a gente tem uma configuração simples, né? Que tem uma quantidade, se a gente quiser, eu quero ver o valor absoluto. Nossa, Jardim Camburi tem só 12 imóveis que não estão conectados. A Ilha do Frade tem 4, a Ilha do Boi 25, né? Então eu consigo perceber, nossa, mas esse bairro aqui tem um monte, né? Então a gente vai fazendo uma espécie de comparativo, tá? Então é um trabalho que é uma forma de representar. Vocês poderiam ter outras formas de representar. Na sequência eu vou mostrar como representaria então essa informação a partir do mapa graduado. Se eu quisesse mostrar quantidade de esgotos por bairro, colocando então uma escala de cores que vai do pior bairro para o melhor, considerando, né, essa mesma metodologia que a gente usou, por exemplo, para a renda, né, para ver esse atributo, mas aí a gente só consegue olhar especificamente como que estão os bairros em relação aos demais, né? Aqui a gente tem uma sobreposição de informações. Mas eu trouxe isso mais como uma contribuição para que vocês consigam perceber as diferenças entre cada uma das metodologias. Tá bom? Por hoje é isso. Nessa aula é isso, depois na próxima a gente dá continuidade aí a essa mesma estruturação. Até!